Com a rica e gloriosa paz do Senhor. Hoje estamos aqui de posse da palavra do Senhor, assim como Ele nos conceda, para falar sobre o amor de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar aquele que havia perdido. Hoje é noite de salvação, pois aqui está dois em nome de Jesus reunidos, falando sobre Jesus, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê e o confesse seja salvo. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por amor de todos. E esse amor é um amor que nos constrange, se formos olhar tudo aquilo que Cristo sofreu. Ele foi massacrado, foi ferido, não teve por usurpação ser Deus, sofrendo morte de cruz. Por isso nós estamos aqui como atalaias para alertar, para falar sobre este amor, que é necessário se converter a Ele para alcançar a graça. Muitas vezes a gente ouve falar de Jesus e diz: eu já tenho Jesus, mas se estivermos nele e ele estiver em nós verdadeiramente, nós buscaremos a Ele e faremos aquilo que é necessário para estar diante de Deus, limpos de mão e puros de coração. Nesta noite não será pregado chave de casa, chave de carro, porque estamos vivendo um tempo do evangelho de facilidade, enquanto a palavra de Deus que diz que desde o tempo antigo até hoje o reino dos céus é tomado à força, e essa força pertence àqueles que buscam verdadeiramente a Deus, que se entregam os seus caminhos a Ele, que o buscam incessantemente, que o adoram em verdade e em espírito. Aleluia! Muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas não queremos dar ouvido. Mas é necessário que nós venhamos dar ouvido, porque esta voz é a verdade. Assim diz a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não podemos de maneira alguma esquecer da voz do Senhor, porque se não fosse por Ele, nada poderíamos fazer. Foi Ele quem criou o céu, foi Ele quem criou a terra, foi Ele que nos formou do pó da terra. E assim nós devemos se render ao Evangelho de Cristo. Eu não sei como anda a tua vida, se você está passando por um momento que está cabisbaixo, triste, mas eu te trago aqui aquele que há abundância de alegria quando estamos na presença dele. É o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do Pai Eterno. Aleluia! Nós estamos aqui com essa palavra e cremos que aquele que está ouvindo, se abrir aos seus ouvidos e o seu coração, irá haver uma transformação igual foi conosco, porque Deus, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabemos bem que existe Deus, sabemos bem que existe o céu, mas também devemos saber que não há como ir para o céu sem aceitar a Jesus Cristo. Então hoje eu te digo: te arrepende, jovem, te arrepende, idoso. Ensina ao teu filho que é criança o caminho que deve andar, para que quando ele for velho não se esqueça. Muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus para agradar o mundo, mas eu quero dizer nesta noite que importa que agrademos a Deus e não aos homens. Importa que nós temamos tão somente a Deus, porque Ele tem o poder de matar e lançar a alma daquele que perece no inferno. O homem, ele pode te ferir, ele pode te causar algum dano, mas o dano maior é da parte do Senhor, daqueles que não o aceitarem. Então, jovem, então idoso, então você vizinho que está ouvindo este aparelho de som, aceita a Jesus como seu Salvador enquanto é tempo. Clame a Ele, busque a Ele enquanto você pode achar, pois chegará o tempo que cessará a palavra de Deus aqui, em que o Consolador, o Espírito Santo, terá se retirado e estará longe daqui, e aí será um lugar que iremos sofrer, aqueles que ficarem, iremos chorar, iremos prantear, mas não há nada que se fazer, a não ser morrer pelo amor de Cristo, para assim ser salvos na segunda ida. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira,
porque estes serão salvos pela graça e pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Hoje você ouve a palavra, endurece o seu coração, mas eu quero dizer que certa vez eu também fui assim. Eu endureci o meu coração para a palavra do Senhor. E grande foi o preço que eu paguei. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo os milagres dele que ele operou na minha vida, eu não quis ouvi-lo. Eu estava querendo ouvir aquilo que me agradava. E a palavra de Deus diz que muitos se desviam do caminho, porque a sã doutrina ela não quer ser aceita. Muitos têm buscado outros lugares, outros profetas, muitas vezes falso, para ouvir aquilo que lhe agrada. Mas eu quero dizer que a única palavra verdadeira é aquela que está inserida na Bíblia. Tudo aquilo que fugir desta é mentira, que seja amaldiçoado, assim diz Paulo. Ainda que um anjo venha e nos ensine outra palavra, que ela seja anátema, que ela seja amaldiçoada, porque nós sabemos que o evangelho verdadeiro, ele veio não para trazer aquilo que nos agrada, mas sim para nos confrontar com a verdade que é Cristo. Não podemos amar o mundo e amar a Deus, pois a própria palavra do Senhor vai nos dizer: aquele que é amigo do mundo constitui em si inimigo de Deus. Então, como quero eu herdar o reino de Deus, se eu não dou crédito, não dou ouvido a esta palavra, não busco, não quero e não aceito ouvir a voz de Deus? Temos que saber que há um Deus que pode fazer todas as coisas que é necessária para a nossa salvação. Mas temos que abrir o nosso coração à paz do Senhor, varão. Temos que abrir o nosso coração, porque grande será a aflição que irá ficar neste mundo. Ah, meu amado irmão, se vocês pudessem saber, e se vocês quiserem saber, podem sim. Basta abrir o livro de Apocalipse, porque ali está o fim dos tempos. Ali relata o sofrimento do povo que irá ficar e perecer sem Cristo. Mas aqueles que forem salvos, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, será só glória e gozo eterno. Então nesta noite eu estou aqui para anunciar e te dizer: venha a mim. Venha Deus como você está, porque Ele pode tirar os carrapichos do mundo. Ele pode te lavar com o sangue dele, remidou com o sangue de Jesus. Ele pode te dar vestes novas, Ele pode transformar a sua vida. Como bem eu estava dizendo, eu conheci a palavra de Deus e não dei ouvido. E ali eu caí no mundo das drogas. E foi momentos difíceis, onde eu perdi família, onde eu perdi bens materiais. E aqueles que pensavam que era meu amigo, eles se afastaram de mim, me deixaram na solidão. Mas eu quero dizer que o único amigo verdadeiro é Jesus Cristo, o nosso Consolador, aquele que morreu por amor de mim e de você, e que pode lhe dar uma vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz que ainda que um pai ou a mãe abandone o seu filho, o Senhor Deus o acolherá. Então não queira o acolhimento do mundo, queira tão somente servir a Deus em espírito e em verdade, e deixe que as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu não sei se você está afastado do Evangelho, eu não sei se você já tinha ouvido a palavra do Senhor, mas há uma porta da graça aberta por Jesus. É tempo de se converter. Estamos vivendo o princípio das dores, pestes, guerras, terremotos, e assim está sendo como foi no tempo de Noé. Muitas vezes tem um homem pregando, tem um varão, uma criança louvando, uma mulher falando de Jesus e muitos tapam o seu ouvido. Mas diz a palavra de Deus que a palavra do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus é o poder de Deus. Hoje você está diante da potente palavra de Deus, aquela que é capaz de converter o vazio pecador. É por isso que muitas vezes o homem julga, o homem não está tentado para a espiritualidade. Aí diz: como é que pode? Fulano de tal era um drogado, fulano de tal era um matador, fulano de tal era um traficante. Mas é para isso mesmo que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, para morrer e salvar aquele que havia perdido. Porque os sãos, eles não precisam de salvação, mas sim aqueles que estão doentes. E a maior doença que tem é espiritual, aquela que causa escama em nossos olhos, assim como era com Saulo, que não nos deixa ver o mundo espiritual e a salvação que é em Cristo.
Muitas vezes buscamos prazer momentâneas igual eu busquei. Prazer na cocaína, prazer num copo de cerveja, de cachaça, na prostituição, dentro de motéis, em suítes, fazendo aquilo que era agradável ao homem, agradável ao diabo. Mas não sabia eu que estava ganhando ali um castigo eterno. Estava eu ali caminhando para a porta do inferno. Mas aprove a Deus através de oração, através da sua palavra me converter. E hoje eu posso te dizer, não há alegria maior e que nem passa diante de Deus. Não há. A gente pensa que muitas vezes, estando num bar, enchendo a cara, falando com a linguagem bem popular, louvando ao inimigo, nós estamos sendo felizes. Mas no outro dia só sobra o quê? Tristeza, angústia, depressão e muitas vezes a vontade de nem viver. Mas eu estou hoje aqui para dizer, aceita Jesus enquanto é tempo, aceita Jesus como seu Salvador, porque Ele tem um plano na tua vida, e o plano que Ele tem é bom, diz a palavra dele. Bem, eu sei o plano que tenho para vós, no livro do profeta Jeremias, planos bons e não maus, para vos dar o fim que esperareis no Senhor. Muitas vezes você pode estar ouvindo da sua família, que você não presta, que você não vai a lugar nenhum, que você é isso, que você é aquilo, mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, Ele não faz acepção da tua vida, porque Ele morreu por amor de todos, e se tu deres lugares, crê, Ele irá entrar na tua vida, irá fazer maravilhas, enquanto o inimigo, quando entra na tua vida, é só para destruir. Eu quero dizer, meu irmão, que este Jesus de Nazaré, a quem eu falo hoje, nesta noite, Ele está disposto a ter um encontro com você, mas para isso é necessário que você venha buscar. Diz o profeta Jeremias, o profeta messiânico, no capítulo 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É bem verdade que estamos vivendo princípios da dores, como eu relatei, mas muitas vezes não atentamos para o período em que tudo prediz a volta de Cristo. Breve a trombeta soará, breve a terça parte do céu escurecerá, e o Senhor Jesus, que hoje é o nosso fiel advogado, virá. Mas Ele virá como um juiz, aquele que julgará aquele que não creu, aquele que não deu ouvido, aquele que se encontrou-se diante de si, muitas vezes impuro e impróprio. Assim, amados irmãos, busca ao Senhor, procura agradá-lo, porque Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Muitas vezes também tememos o que irá achar o homem. Olha, eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes eu me perdi por este mundo, por causa de amigos, por causa de conselhos mundanos, e achava que, como é que eu vou ser aceito na roda dos meus amigos, se eu estiver fazendo a vontade de Deus? Mas eu quero dizer que servir a Deus não é vergonha nenhuma, é um privilégio, porque aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente passam por tribulação, passa por batalha, passa por aflição, mas no final herdarão a coroa da vida eterna. Esta coroa será conquistada por aqueles que fizerem a vontade de Deus, por aqueles que o buscarem em verdade e em espírito, e por aqueles que o aceitarem. Não adianta, não há outro caminho. Tudo aquilo que vocês ouviram que conduz à salvação é mentira. Só há Jesus, o único e suficiente Salvador. Então, ouça essa palavra, deixe que ela penetre no seu coração, para que naquele grande dia que o Senhor fizer o convite, você possa estar diante de Deus, aceitando como seu Salvador. Assim eu quero agradecer por este momento em que falei de Jesus, por este momento em que Ele permitiu a sua vida aqui estar diante da palavra dEle. Muitas vezes estamos bem agora, mas quando saímos daqui não sabemos o que procede, não sabemos como irá ser. Então, jovem, aceita Jesus enquanto é tempo. O mundo jaz no maligno. Estamos vendo uma grande juventude perdendo a sua vida. Muitas vezes por não honrar pai e mãe, como diz o mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Muitas vezes por não dar ouvido aos conselhos daqueles que querem nosso bem. Muitas vezes por não buscar a Deus. Porque quando chega a hora
que você vai para o mundo, muitos são os amigos que lhe oferecem ajuda. Mas se afaste do mundo e precise deles para ver quantos serão, nenhum, só a sua família. Então é necessário que vocês cresçam, que vocês procurem estar diante da graça de Deus e alcancem a misericórdia dele para naquele grande dia ser salvo. Hoje você tem a oportunidade, hoje é um dia em que Deus pode te salvar, mas o que será daqui para frente? A palavra diz que basta cada dia o seu mal, e nós não sabemos do futuro, nós apenas imaginamos. Então eu quero dizer a você nesta noite, que se você não se arrepender, que se você não se converter do seu mau caminho, que se você não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não entregar a sua vida a Ele, não nascer nas águas e no Espírito, você não herdará o reino de Deus. Assim eu encerro as minhas palavras, pois eu só falo aquilo que eu sinto do coração e que vem de Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que ouviram a palavra do Senhor, que vocês possam meditar e que ela venha fortalecer dentro de vocês, porque a semente ela foi plantada e que ela venha semear e dar fruto. Amém.